para quem o Senhor Jesus dirigiu as últimas palavras dessa parábola. Para quem? Se nós voltarmos um pouco o texto, no capítulo 21, ele dirigiu estas palavras para os religiosos, sacerdotes e fariseus. A rejeição, queridos, preste atenção, a rejeição ao profético é uma mentalidade e uma operação do adversário no meio da igreja professa. O mundo não se interessa pelo profético. A tradição que não tem a bênção do batismo com o Espírito Santo também não. Então essa investida, essa mentalidade de rejeição ao profético é uma ação do adversário no meio, no seio da igreja professa. Faz parte do sistema, faz parte do modus operandi do anticristo. E anticristo não é anti-Jesus, não é. Anticristo é no lugar de Jesus. Faz parte desse modus operandi usar pessoas que um dia falaram em nome de Deus e depois negam tudo que falaram, inclusive os dons espirituais. Tiram a máscara cinicamente e dizem que era tudo mentira. Falam a mentira do adversário para negar a bênção do Espírito Santo. Isso é sério, isso é o momento que nós vivemos. Não estamos aqui dando indireta para ninguém, estamos falando para nós. Aqui. Eu me lembro, querido, vou contar uma experiência aqui, que eu consultei o Senhor para contar. Eu tinha 14 anos de idade, quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Frequentava uma igreja na Ilha dos Araújos, em Valadares. Era uma igreja vibrante. Era uma igreja cheia do Espírito Santo. Era uma igreja que tinha dons espirituais. Era uma igreja onde todo domingo havia apelos. Antigamente tinha os apelos. E todo domingo Deus salvava. Meus olhos viram isso. Eu vi casais jovens que estavam nas garras das drogas e foram totalmente transformados. Porque nada liberta um jovem, um casal das drogas, a não ser o poder do Espírito Santo. É o que eu creio. Havia uma família muito influente naquela igreja, pastor João, muito influente. Eles começaram a entrar numa dificuldade espiritual muito grande. E isso tem toda a igreja, hein? O que eu vou contar aqui tem toda a igreja. Castanheira tem isso. Tem isso. E a senhora, uma das senhoras daquela família, que era uma família grande, ela começou a levar para a igreja um caderninho. Mesmo isso aqui não é nenhuma ameaça, é uma experiência que eu estou contando aqui. Ela começou a levar um caderninho para anotar, pastor João e pastor Sebastião, os dons que eram anunciados no púlpito. Um dia eu perguntei para aquela senhora, aquela pessoa influente na igreja, uma família grande na igreja, para que era que fazia aquilo? Eu era novo convertido. Ela fala assim: não, estou anotando esses dons aqui para ver se se cumprem mesmo. Eu fiquei preocupado com aquilo, que a pessoa já era uma pessoa de igreja há muitos anos. Uma família influente na igreja e aquela pessoa com aquela incredulidade, aquele tamanho no coração. Eu fiquei assim, assustado com aquilo, preocupado. E quando começou a acontecer, que ela começou a zombar dos dons espirituais, publicamente, assim, na porta da igreja. Ó, esse dom aqui eu anotei dia tal, até hoje. Não é com você, não? Começou a zombar, criticar dos dons espirituais. Pastor, tem crente? Mas tem. Aqui o Castanheiro tem. Sabiam disso?
queridos, o que eu vou falar aqui agora parece uma ameaça, mas não é uma experiência. É sério. Ela tinha 2 filhas e um rapaz. 3 filhos. Lindos. Lindos mesmo. O esposo, engenheiro ambiental. De repente, um homem saudável. De repente, surgiu nele, pastor João, um câncer no intestino. Fulminante. O pastor está fazendo medo? Não, estou contando experiência, irmãos. Porque a Bíblia diz o seguinte: não desprezeis as profecias. Faleceu. A filha dela, recém-casada, voltando de Patinga à noite, o jovem, o esposo jovem, dormiu no volante, entrou debaixo de uma carreta, morreu. O filho dela estudava em Belo Horizonte, fazendo faculdade de medicina para ser cirurgião. Um carro atropelou ele, Marlon, na calçada da Savassi. Na calçada, o carro foi na calçada. Ele ficou com uma sequela no corpo, que as mãos dele tremiam, não podia mais ser cirurgião. Acabou o sonho. Meus irmãos, foi uma sequência de juízos. Os irmãos estão com medo? Não estou fazendo isso aqui, estou contando a experiência aqui. Esta é uma investida. Quantos crentes estão aqui hoje que já ouviram pela internet dons com a sua vida e não tomam posição nenhuma? Não se acertam, não se ajustam, porque não creem. Eles têm uma rejeição ao profético. Eles rejeitam. Eles estão nas garras mesmo do mundanismo. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, potencializa no dia a dia da igreja a operação do espírito de profecia. Porque o Espírito de Jesus é o Espírito de profecia. Infelizmente, há muitos crentes que ainda não experimentaram o transbordar do Espírito Santo e vivem o evangelho na letra, o evangelho em murmuração e na incredulidade. O profético, o mistério não pode penetrar em quem não faz questão do Espírito Santo. Você faz questão do Espírito Santo na sua vida? Não faço, pastor. O mistério e o profético não pode entrar na sua vida porque você não faz questão do Espírito Santo nela. E é seu direito, é seu direito. Mas o resultado disso é ecumenismo e apostasia. O profético, o mistério, a revelação é a sobrevivência da igreja fiel, do servo e da serva fiel. A Bíblia, deste momento, é do Apocalipse, isto é pregar só em Apocalipse? Não. A ênfase deste momento é: Jesus vem. Jesus vem. Jesus vem. A apostasia é um marcador profético para este tempo, com o mesmo objetivo do anticristo: negar a verdade. A igreja fiel tem que estar atenta àquilo que é profético, porque o profético é o ambiente de Deus. Se a igreja não convive com a experiência dos dons espirituais, com o profético, ela não tem sinais vitais de vida espiritual, porque barulho apenas com pregação de autoajuda não resolve. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quem são os poucos, pastor? Quem são os poucos? É o que me interessa. Você se interessa, Anderson? Você quer estar nos poucos ou nos muitos? Hein? Você quer que Ayla esteja lá? E o genro? O genro para lá. Quem são os poucos? Não respondi, vou responder. Sabe quem são os poucos? Os fiéis.
Você é fiel, faz parte do